Pouco a respeito de declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes. E o Paulo Guedes, aliás, que nessa entrevista que concedeu esta semana, fez algumas críticas ao Banco Central, também elogiou o Banco Central, bateu, mas assoprou, e insiste nessa história de carteira verde e amarela, né? O Paulo Guedes diz que o Banco Central errou as projeções econômicas para o Brasil e disse que o pessoal do Banco Central, seus técnicos, sua direção, que eles lá do Banco Central não perceberam o que ele, Paulo Guedes, chama de mudança no eixo de crescimento, com reformas e marcos legais aprovados pelo Congresso. E ele disse que esse erro teve um viés técnico, não é um viés político. Disse o Paulo Guedes, o Banco Central também errou projeções, mas com erro técnico, de pessoal mais sofisticado. O Banco Central errou por não perceber que mudamos o eixo da economia. O Banco Central errou ao falar o tempo todo em risco fiscal, desajuste fiscal, quando íamos para o superávit. O Banco Central estava preocupado com o fiscal e eu com o juro negativo, disse o ministro da Economia. Está se referindo, claro, a uma situação passada, quando havia a projeção de, em 2021, 2022, um crescimento raquítico, se chegasse a ser crescimento, e agravamento dos problemas fiscais. E aí o Paulo Guedes acena com duas respostas, de que o crescimento tem sido muito maior do que o projetado, embora não seja grande. Quando se fala em muito maior, fica parecendo que é um crescimento de dimensões chinesas. Não é o caso, mas consideravelmente maior do que aquilo que foi projetado. E fala também em redução do déficit. Ele tem um número? Tem. Ele pode apresentar um número de que o rombo nas contas este ano é histórico, porque é baixo em relação aos números que o Brasil apresentou nos últimos anos. O rombo, o buraco, é menor do que muitos temiam. Agora, o assunto não se encerra aí. E o Paulo Guedes, é óbvio, sabe disso. Porque muitas vezes, em um chamado exercício fiscal, você tem receitas extraordinárias e algumas despesas são evitadas, mas isso só ocorre naquele ano. É o caso dos precatórios. Houve uma decisão no Congresso Nacional, e o Congresso Nacional ali atendeu a uma proposta do Ministério da Economia para que se adiasse o pagamento de grande parte dos precatórios. Ou já nos esquecemos? Esse assunto foi amplamente discutido, muita gente denunciou que era uma oficialização de calote. Mais um assunto que chegou ao Supremo. No Brasil tudo chega ao Judiciário, e como a nossa Constituição é ampla, tenta abraçar o mundo, é prolixa, há várias e várias possibilidades de que qualquer assunto leve a um questionamento sobre constitucionalidade de uma norma, de uma portaria, de uma medida provisória, de uma lei, até de uma PEC. Se alguém consegue, pelo menos, questionar aquela PEC se ela não fere uma cláusula pétrea da Constituição e, portanto, aquela PEC não pode ser aprovada porque ela vai de encontro, ela vai contra uma cláusula pétrea, aquilo que é imutável na Constituição. Então é muito fácil no Brasil que qualquer assunto seja levado ao Supremo, porque você vai encontrar algum vínculo com a discussão
da constitucionalidade daquela norma, daquela portaria, daquela lei. E a questão dos precatórios chegou lá. Mas os precatórios não desapareceram. A necessidade de pagá-los não sumiu. Houve um adiamento. Acontece que não se trata de uma dívida que você adia e quando você realmente vai pagá-la, quando finalmente você vai honrá-la, está lá só aquela dívida que foi adiada. Não, porque novos precatórios surgirão. Haverá novas decisões judiciais determinando o pagamento de precatório. Essa dívida crescerá. Então, na verdade, quando você empurra para outros anos, lá na frente haverá um acúmulo. E a dívida vai se agigantar, porque em algum momento estarão acumulados precatórios de diversos anos. Há aqueles que não podem ser evitados, devem ser honrados no prazo estabelecido. Há uma fila, né, cronológica, de ordem cronológica, mas há alguns precatórios que têm a necessidade de serem honrados antes pela natureza da dívida contraída pelo Estado. Então eles devem ser honrados antes. E aí, quando o Paulo Guedes fala nessa folga nas contas, é preciso compreender o que é tendência e o que é uma exceção, o que é específico de um momento, de um ano. Porque receitas entraram que não vão se repetir. O governo conseguiu algumas fontes de receita que são ali únicas. Elas não vão permanecer no ano que vem, ou em 2024, ou em 2025. São receitas específicas de 2022. Pagas exclusivamente em 2022. E há despesas adiadas que em algum momento terão de ser honradas. Sejam dívidas, sejam investimentos que são adiados, mas que são fundamentais, são necessários. É preciso investir e você adia o investimento na ciência e tecnologia, na educação, na saúde. Em algum momento, esse investimento será inadiável, terá de ser feito com rapidez. E é bom lembrar que no Brasil nós temos uma ficção contábil. O próprio superávit primário, ele é uma ficção. Porque não há ali a consideração da dívida, daquilo que a União, os governos estaduais, os municípios devem. E no caso específico da União, uma dívida que lá no tempo do Lula, ela passou de majoritariamente externa para interna. Isso foi bom porque a dívida passou a ser em reais. E antes era uma dívida em dólar, majoritariamente em dólar. Então, se você deve em dólar, quando há uma desvalorização do real, a sua dívida cresce, porque você arrecada em real. E vai ter de colocar mais reais à disposição do pagamento daquela dívida. Empenhar mais reais para honrar uma dívida, pagar uma dívida, ou o serviço da dívida, ou os juros da dívida, contraída em dólar. E esse movimento de internalizar a dívida foi importante, mas não fez com que a dívida desaparecesse. Não é aquele conto infanto-juvenil de que o Brasil
era um devedor, quase taxado, rotulado como inviável, muitas vezes roçando a ideia da moratória, e de repente torna-se, num passe de mágica, credor do Fundo Monetário Internacional. Porque o Brasil é sócio do FMI. A Argentina é sócia, por isso vão lá, pegam dinheiro. A Argentina acaba de conseguir um novo pacote de 4 bilhões de dólares. Aliás, os argentinos estão reclamando que um país onde está faltando dólar, há controle, na medida do possível, ação peso-dólar, não é na cotação oficial, é nesse mercado paralelo, nas ruas de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosário. Ali está a realidade da relação cambial peso-dólar. E os argentinos estão reclamando porque a gastança da comitiva do governo argentino em Nova York é obscena. Um país que está com o pires na mão. Esse acordo com o FMI, que é um socorro emergencial, na verdade, ele não é nenhuma maravilha. É a Argentina pegando dinheiro emprestado para pagar dívida, para pagar serviço de dívida. Não é um dinheiro que vai para investimentos, nem para custeio, é para pagar dívida. Ela se endivida ainda mais. Estão mais amenas, mais brandas, se comparadas com aquelas dos anos 80. Mas são exigências que levam a mais aperto fiscal, menos investimento social. O cenário é trágico na Argentina. Majoritariamente, não integralmente, mas majoritariamente em reais, ela não desapareceu. Claro que ela deixa de sofrer essa parte em relação ao dólar, claro. Mas ela não desapareceu. E quando se fala em superávit fiscal, é uma trucagem. É uma ficção cambial, contábil, porque você, na verdade, faz naquela conta desaparecer a dívida. Mas a dívida está lá e você tem de pagá-la. O que interessa é o superávit real. O que não sabemos o que é há muito tempo. Aliás, há poucos países que têm superávit real, não é? Mas que nós usamos essa contabilidade de ficção, não há dúvida. E é um dos tripés, né? É um dos pés que formam ali o conjunto da política econômica brasileira desde Fernando Henrique Cardoso, desde o real. E que inclui também a liberdade do câmbio, a livre flutuação cambial. Nada de tetos e pisos, nada de intervenções, o que é correto. Tem que deixar livre o câmbio, lógico. Então o Paulo Guedes, ele mostra números de 2022 que de fato contrastam com o discurso do problema fiscal e do crescimento pequeno. Mas a questão fiscal não foi resolvida. O enfrentamento foi apenas adiado. Está logo ali. Não desapareceu o problema. E o Paulo Guedes frisou que não está falando de Roberto Campos Neto. Diz que ele é um excelente presidente do Banco Central. Ele percebeu e se adiantou à inflação. Então ele diz, quando falo do Banco Central, falo da diretoria e não do presidente Campos Neto. Ele diz também que o Brasil tem surpreendido mesmo com expectativas pessimistas dos mercados. E que o país já registrou um crescimento de 2,5% no primeiro semestre e deve crescer ainda mais até o final do ano. Não há dúvida. E esse crescimento não está sendo inventado pelo Paulo Guedes. A expectativa existe. Alguns até com um olhar otimista, mas não o top final de 2022 tenha registrado um crescimento no ano, janeiro a dezembro, de
mais de 3%. O que é bem mais do que se projetava. E no momento, mas agora começa a reacelerar. Aqueles fechamentos forçados em abril, maio, eles fizeram despencar o PIB chinês. Ainda há problemas na área da construção civil, porque houve muito crédito sem lastro e muitas empreiteiras, inclusive gigantes chinesas, entraram em colapso financeiro. Algumas porque começaram a se arvorar a investir em tudo que viam pela frente. Uma grande construtora e, de repente, começa a investir em time de futebol, fabricação de avião, investimento em diversas áreas que nada tem a ver com a atividade original. Isso aconteceu com a Evergrande, né? Uma gigante da construção chinesa. E com outras e outras. Os Estados Unidos, convivendo com uma inflação muito alta, e os Estados Unidos são o maior mercado de produtos industrializados, teremos um anúncio, passa a conviver com a elevação da taxa de juros. O que, na média das moedas, leva a uma valorização, pela valorização do dólar. Fica mais caro comprar mercadoria produzida nos Estados Unidos, porque o dólar se valorizou. E ele se valoriza mais alta do que o padrão médio aí da inflação nos Estados Unidos. Parecida, aliás, com aquela dos tempos do Jimmy Carter. Então, se o Brasil cresce pelo menos 2,5%, 2,7%, se chega a 3%, como imaginam alguns, é claro que é um feito em meio a uma retração persistente da economia, que começa a dar sinais de recuperação em alguns lugares, na Índia, que tornou-se muito ligada ao mercado externo, que é a brasileira, não é? Mas a questão é tempo. O Brasil precisa crescer anos e anos, 5%, 7%. Ah, mas isso é inviável. Não, já cresceu. São vários os momentos na história em que o Brasil teve crescimento nessa faixa aí com folga. Mas nos desacostumamos com o crescimento da economia. Nos acostumamos com essa economia raquítica, com a crise permanente. É preciso sair disso. E o investimento é fundamental, o investimento produtivo, em larga escala. E o Paulo Guedes acredita que o Brasil atrairá esses investimentos, por exemplo, na área energética. Porque, segundo o Paulo Guedes, há um planejamento para que europeus invistam na construção de usinas para a produção de energia eólica no Brasil, onde, claro, isso é possível, né? A energia eólica, você não pode ter essas usinas em qualquer lugar, esses parques de produção de energia. É preciso ter o vento adequado o tempo todo, o ano todo, para você. 14 vezes mais barata para a indústria brasileira do que para a indústria europeia. Então, isso favorece a atração de investimentos. Gente que pode dizer, eu vou produzir mais aqui, na Europa. Está muito caro produzir aqui. Vou produzir no Brasil. Aí entra a questão tributária. A loucura que uma empresa enfrenta para pagar impostos corretamente. A reforma tributária vai resolver isso? Provável aparecer. Com essa reforma. Continuaremos precisando de uma reforma. Se houver aprovação das reformas no Congresso, esse é o problema, né? Essas reformas são anunciadas, discutidas e adiadas desde a década de 80. Já se falava em reforma tributária nos anos 80. Reforma administrativa.
O governo anunciou, ele, Paulo Guedes, anunciou algo gigantesco, impactante, significativo. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada de relevante. Não é? E ele disse que os europeus querem construir 10 Itaipus em 5 anos no Nordeste para geração de energia eólica. Há um certo exagero, mas que há a vontade, a intenção de fazer esses investimentos, não sei se nessa escala grandiosa citada pelo Paulo Guedes. Falou do IPI, os impostos sobre a agroindústria também devem ser reduzidos, não só sobre a indústria, isso é importante. Aliás, é preciso reduzir o imposto que virou punição em cima de quem trabalha, em cima de quem produz, inclusive os trabalhadores, não é? Que são punidos com não correção de tabela. E a falta de retorno. O brasileiro paga muito imposto. Mas na Noruega paga mais, na Suécia paga mais. A questão é o que ele adquire com o imposto que ele paga. Que tipo de serviço público ele adquire? Então o brasileiro paga muito imposto, porque ele adquire péssimos serviços públicos. E falou da tal carteira verde-amarela. O Paulo Guedes acredita que isso é o quê? Uma panaceia para a questão do desemprego? Não é. Isso vai levar a uma maior precarização do trabalho. Maior precarização do trabalho. Porque essa carteira verde-amarela, se ela é aprovada, ela vai substituir a outra rapidamente. Porque entre aquele que fala, não, eu quero a carteira azul, com todos os direitos inerentes àquele tipo de contrato, ele vai ser mandado para escanteio e vai ser contratado alguém que topa trabalhar com a carteira verde e amarela, que traz precarização, e é óbvio que vai chegar um momento em que todo mundo vai aceitar a verde e amarela, porque é a única maneira de conseguir um emprego. Então isso não é solução. Isso é um aumento da precarização que foi produzida pela tal reforma trabalhista. Então, algumas coisas que o Paulo Guedes disse que são corretas, inclusive a necessidade de crescimento, e ele fala em 3%, e não pensar o abismo econômico em que se meteu por mais de uma década. Danilo.